A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas. Você já foi abençoado? Que bom, né? A gente poder adorar o Senhor, louvar o seu nome, de uma maneira tão, tranquila, que às vezes é tranquila demais. Você concorda comigo? De onde veio esse homem, não tem isso não. Lá quando eles estão reunidos, eles estão sempre de orelha em pé. Vai entrar um motoqueiro, descarregar uma metralhadora a esmo sobre os que estão reunidos ou não, não é? Qualquer barulho estranho, qualquer coisa, não é? Sempre é uma tensão. Mesmo nas casas, reunidos, nas células, eles correm perigo. Nós temos tanta tranquilidade, não é? Até pegamos no sono, às vezes, um sono espiritual, não é? E dormimos e achamos que é normal, cumprimos a nossa tarefa religiosa, dando um pouquinho de dinheiro, ouvindo um pouquinho, dormindo um pouquinho, não é? Lendo a Bíblia de vez em quando, orando de vez em quando. Está tudo em ordem, está tudo bem. E eu quero agradecer ao pastor Edileu pela disponibilidade de ter vindo de novo, sempre de novo, todos os anos, e a sua esposa, a Rose, que o acompanha fielmente também. Não é? É uma bênção de Deus. Você concorda que é uma bênção de Deus? Amém. E já foi orado, já foi falado. Eu quero passar a palavra para ele. Amen. Well, praise the Lord. Glória a Deus. And how many of you were in the conference? Can I see your hands? Quantos de vocês participaram na conferência durante... Okay. Olha só, Well, que bom. praise the Lord. Glória a Deus. Majority of you. A maioria de vocês. Okay, tonight, first of all, I would like to thank you again for Pastor Cleverson for having us. Quero agradecer de novo o pastor Cleverson por nos hospedar aqui. And we have seen Pastor Cleverson many years already, and he's very faithful in following all the seminars. Nós já conhecemos o pastor Cleverson já há vários anos, e ele sempre tem sido fiel, estado presente nos seminários e nos congressos. So, thank you again for having us. Obrigado novamente por nos ter. Tonight, I want to talk about how we can experience permanent change in our life. Hoje eu quero falar sobre como podermos experimentar mudança permanente na nossa vida. How we can experience continuous change in our life. Como experimentar uma mudança contínua na nossa vida, uma transformação contínua. See, many Christians only change for a while and then come back to the old life. Muitos cristãos mudam de vida por um pouco de tempo e depois voltam à velha vida. When they have seminars, conferences, they change. Quando tem um congresso, um seminário, sim, aí há mudanças. But then, after the conference finish, Mas depois, they come back to the old life. que a conferência terminar, volta tudo à velha vida. Do you know that man, that woman? Você conhece essa pessoa? Você sabe de quem eu estou falando? So tonight we want to learn how we can experience real change in our life. Hoje à noite queremos compartilhar com vocês como experimentar transformação real na nossa vida. I believe real change will not happen if you do not live in a community, in the cell. Eu creio que mudança real não acontece se você não viver numa comunidade que é a célula. But wait a minute. What kind of community? Mas espere um pouco. Que tipo de comunidade deve ser essa? I believe the community that practice the Sermon on the Mount. É aquele grupo de pessoas que vivem em comunidade e que pratica o sermão da montanha. So tonight I'm going to talk about, the Sermon on the Mount according to James. Hoje eu vou falar sobre o sermão da montanha iluminado pela carta de Tiago. Do you know James was the first book written
in the whole New Testament. Você sabia que a carta de Tiago foi a primeira carta que foi escrita no Novo Testamento? That's why if you look at James, exactly, like the Sermon on the Mount. Se você analisar toda a carta de Tiago, ela é exatamente como o Sermão da Montanha. If you practice the book of James, the Sermon on the Mount, you will experience permanent change. Se você pôr em prática e viver na prática o livro de Tiago e o Sermão da Montanha, você vai experimentar mudança contínua, permanente. Hallelujah. Aleluia. Do you want to experience permanent change? Você quer experimentar mudança permanente? Amen. Amém? Now, how to experience permanent change? Então, como experimentar mudança permanente? Let us open our Bible, James chapter 1 verse 19 to 20 first. Vamos We will read these two verses. abrir as nossas Bíblias em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, 19 a 20. Verse 19 to 20 first. Versículo 19 a 21. Okay, we will read these two verses. Tiago, Yeah. Tiago, 19 to 22. capítulo 1, de 19 a 21. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Hallelujah. Aleluia. If you look at the similarity between this verse and Matthew 5, what is the similarity? Se você olhar esses versículos em Mateus capítulo 5, qual é a semelhança que existe entre os dois? What is the first sin that James mentioned here? Qual é o primeiro pecado que Tiago menciona aqui? Okay, the first sin James mentioned is anger. O primeiro pecado é a raiva. Look at Matthew 5. Dá uma olhadinha depois em Mateus capítulo 5. If you read Matthew 5, the first sin Jesus mentioned is anger. O primeiro pecado que Jesus menciona é a raiva também. So why Jesus mentioned anger first? Por que que Jesus então menciona a raiva primeiro? Because anger is a very key, important, if we do not solve it, we will have a lot of trouble. Porque a raiva, na verdade, é a chave do nosso comportamento. Se a gente não conseguir controlar a raiva, todo o resto será inútil. So in our church, when we do discipleship, the first sin we solve in the discipleship is anger first. Quando fazemos discipulado na nossa igreja, o primeiro pecado que a gente ajuda a pessoa nova a vencer é a raiva. Now, what kind of anger we have to solve? Que tipo de raiva nós precisamos resolver? If you look at verse 19, it says, "My brethren, let every man quick to hear, slow to speak, and slow to anger." O versículo 19 nos diz: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e demore, não é, para ficar com raiva. God wants us to be quick to hear, Deus quer que a gente esteja pronto, rápido para ouvir, but slow to speak and slow to anger. mas devagar, demorar para falar e demorar para ficar com raiva. But be honest with me, Mas para ser honesto, usually what is our condition? normalmente, qual é a nossa situação? What do we practice in our life? O que é que na prática acontece em nossa vida? Usually what we practice in our life is
we are very quick to anger, very quick to speak, but very slow to hear. Acaba acontecendo na prática que somos rápido para ficar com raiva, rápido para falar e muito devagar para ouvir. Now, what is the difference between the quick anger, the quick speaking, and the slow speaking, slow anger? What is the difference? Qual é a diferença então entre ficar com raiva rapidamente, falar rapidamente e ouvir lentamente? Yeah, what is the difference? Qual é a diferença? We get angry very quickly, we speak very quickly, and we speak slow, and we get angry slow. Então, qual é a diferença entre ficar rapidamente com raiva e falar rapidamente, de esperar com calma, falar com calma, ficar com raiva com calma e ouvir mais? Okay, what is the difference? Qual é a diferença? Okay, this is the difference. Essa é a diferença. The anger, the speaking which is slow, the anger or speaking which is slow, Falar e ficar com raiva, demorar para ficar com raiva e falar, usually come because we already listen. na verdade acontece quando a gente ouve. When you already listen, Quando você ouve, you have an objective view already. você tem uma visão objetiva da situação ou do problema. You become wise. Você tem tempo para se tornar sábio, fazer uma decisão sábia. Then when you speak, Aí quando você you fala, speak very objectively. você fala com objetividade. Even if you get angry, Mesmo se você ficar com raiva, this is called good anger. isso é chamado de raiva saudável. Do you know Jesus also sometimes get angry, wholly angry? Você sabe que Jesus também às vezes teve raiva, aquela, como diz o caipira, aquela raiva, né? Aquela raiva santa. Amen? Amém? No, Jesus get angry. He whipped them who sell and buy in the house of God. Ele quando viu, não é, o comércio dentro do templo, And he kicked them also. e ele pegou um chicote e bateu dos comerciantes, nos vendilhões do templo e chutou as mesas, derrubou as mesas. This kind of anger will produce righteousness. Esse tipo de raiva produz justiça. This kind of anger will build people up. Esse tipo de raiva vai edificar as pessoas. But if you have quick anger, quick speaking, Mas se você fica com raiva rapidamente, se você fala rapidamente, that anger came from your emotion. essa raiva vem das tuas emoções. That anger usually came from your subconscious mind. Essa raiva vem do seu subconsciente. That anger already there long time ago Essa raiva- in your deepest part of your heart. Essa raiva já está lá no fundo, por muito tempo, está arraigada lá no mais profundo do seu coração. When somebody push your button, E aí quando alguém aperta aquele botãozinho na sua vida, you get angry. você fica nervoso, você fica com raiva. And then you feel very sorry. E aí você se arrepende e fala, ai, I repent, Lord. Senhor, pisei na bola, me arrependo. I don't want to get angry anymore. Eu não quero mais ficar com raiva. Why I always get angry? Por que é que eu sempre acabo ficando com raiva? But one day people push your button again. Aí outra vez alguém aperta o teu botão You get angry e again. você fica com raiva de novo. You repent again. E você se arrepende Get de angry novo. again. E fica com raiva de novo. Repent again. E arrepende de Get novo. angry again. E fica com raiva de novo. Hey, do you have that pastor in Brazil? Tem disso no Brasil? No, only in Indonesia. Só, Okay? só na Indonésia, não é? Now we want to go deeper. Agora vamos aprofundar um pouco mais.
See, we have a lot of things in our subconscious Tem mind. muita coisa armazenada lá no inconsciente ou no subconsciente. If you do not deal with these things in your subconscious, Se você não lidar com esses problemas lá no seu subconsciente, you will never change. você nunca vai mudar. That's why we need to change. É por isso que precisamos de mudar. Now, come back to anger. Why? We need to solve the anger. Por que é que nós precisamos lidar e resolver a raiva? Why Jesus mentioned the first sin, anger? Por que que Jesus menciona, o primeiro pecado que Jesus menciona é a raiva? Because verse 20 says, "For the wrath of man does not produce righteousness of God." E o versículo 20 diz, dá a resposta, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Holy anger is good, Raiva santa é boa, but emotional anger that came from the subconscious will not produce righteousness. mas a raiva emocional que brota lá do inconsciente não traz justiça, não é aprovada por Deus. If do not produce righteousness, will produce what? Se não produz a justiça, produz o quê? Produce the opposite of righteousness. Produz o contrário, What is the opposite of righteousness? que é o oposto da justiça, Sin. pecado. See, anger can open doors to many other sins. A raiva é a porta de entrada para muitos outros pecados. Do you know the second man in the world, Cain, he felt because of anger. Sabe, a segunda queda que é relatada logo no início da raça humana, Caim, ele caiu por causa da raiva. One day, he got angry with his brother. Um dia ele ficou com muita raiva do seu irmão. And because of that, other sin entered his life. E depois, por causa da raiva que Caim sentiu do seu irmão, o pecado entrou na sua vida. You can read in Genesis chapter 4 at home, verse 7. Você lê lá na sua casa, Gênesis capítulo 4, versículo 7. When Cain was very angry, E quando Caim estava com muita raiva, God spoke to him. Deus falou com ele. God said, Cain, remember Cain, Deus falou para ele, Caim, lembre-se, Caim, if you keep your anger, se você continuar com raiva, sin lies at the door. o pecado está aí na tua frente, está na porta. Sin is ready to enter the door of your heart. O pecado está aí na porta, esperando você abrir a porta para entrar no seu coração. If you do not solve your anger, Se você não resolver o problema da sua raiva, other sins will enter your life. outros pecados vão entrar na sua vida. Look at Cain. Veja Caim. After he got anger, Depois de Caim ficar com muita he raiva, has bitterness. ele tem amargura no coração. And one day he killed his brother. E aí quando ele matou o seu irmão, And because of that, he didn't want to confess his sin. e ele não queria confessar o seu pecado. And then he also accused God, he blamed God. E aí ele continuou pecando, culpando Deus, colocando a culpa em Deus. And he lived in a very miserable life. E ele viveu uma vida muito miserável. He has, a guilty feeling in his whole life. Ele tem, na verdade, um sentimento de culpa o resto da sua vida. And because of that, Cain, become a fugitive, a vagabond for his life. E por isso que Caim se tornou um fugitivo, um vagabundo para o resto da sua He vida. always ran away from people Ele sempre fugia das pessoas, because he held guilty feeling in his life. porque ele tinha aquele sentimento de culpa na sua vida.
Because of that, he built a city. E por causa disso ele construiu a primeira cidade. See, insecure people build city. As pessoas inseguras constroem cidades. God builds garden, but insecure people build city. Deus constrói jardins, mas as pessoas inseguras constroem cidades. Because city has walls, Porque as protected by walls. cidades são protegidas por muralhas. And then his descendant, E os, Cain descendants, e os descendentes de Caim, all are expert in science, technology, art. todos eles são experts, não é? Gênios na arte da ciência, nas artes, na tecnologia. They are genius. São todos gênios. Expert, the master of technology, master of science, master of art. São mestres na tecnologia, na ciência, no domínio das artes. But his descendant has no relationship to one another. Mas esses descendentes não viviam em relacionamentos mútuos uns com os outros. See, a lot of people like that, very intelligent, but do not know how to build relationship. Tem muita gente que é muito inteligente, mas não sabe como construir relacionamentos. Yeah, they are very intelligent, but keep being divorced again and again and again. E são muito inteligentes, mas se divorciam uma, duas, três vezes. And in Cain, his descendant, one of his descendants is Lamech. E um dos descendentes de Caim era Lameque. And Lamech was the first man married two wives. E Lameque foi o primeiro homem que teve duas esposas. Oh, he's a kind of macho man. É um homem macho, machão. Macho. And he said to his wife, Ele disse para sua esposa: hey, be careful. I am a macho man. cuidado que eu sou um machão, hein? I have killed one young man because he bit me. I killed him. Eu já matei uma pessoa porque me deu uma mordida. Wow, this man, very macho. É um homem muito macho. But this man do not love the wife. Mas ele não amava a sua esposa. So you see, from one sin, a lot of sins enter his life. Então veja, uma vez aberta a porta, através de um pecado, muitos pecados entraram na vida dele. It started from anger. Tudo começou com a raiva. When you read Matthew, the same thing. Quando você lê Mateus, você vai descobrir a mesma coisa. Jesus mentioned anger Jesus menciona a raiva and then sexual sins. e aí pecados sexuais. See, those who have anger, usually they also have sexual sins, usually. Normalmente as pessoas que não sabem controlar a sua raiva também caem em pecados sexuais. And then Jesus mentioned about divorce. E aí Jesus fala do divórcio. If you have anger, that's why easy to get divorced. Se você for uma pessoa que tem raiva, é muito fácil de você se divorciar. And all other sins you can see. E todos os outros pecados você It pode ver. started from anger. Começa tudo com a raiva. Yeah. Look at Noah. Because of anger, he cursed Ham, his son. Veja Noé, por causa da raiva, ele amaldiçoou Cão, o seu filho. And because of that curse still going on until now. E essa maldição continua até hoje. Unless they believe in Jesus. E essa maldição só pode ser quebrada quando se crê em Jesus Cristo. See, Moses, one day he got angry. Moisés, um dia ele ficou com muita raiva. And he could not handle himself. E ele não conseguiu dominar a sua raiva. Because of that, he could not enter the Canaan land. Por causa desse acesso de raiva, ele não pôde entrar em Canaã. The Canaan land is the picture of our maximum potential. Canaã é um retrato do nosso potencial ao máximo.
So you want to enter your maximum potential? Você quer viver o seu potencial ao máximo? Solve your anger. Então resolva o problema da sua raiva. Now, how to solve your anger? Então, como resolver o problema da raiva? Do you want to know how? Você quer saber como? Okay, next verse tell us how to solve the anger. Verse 21. O versículo 21 nos diz como resolver o problema da raiva. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. This is the center teaching of the Sermon on the Mount. Esse é o ensinamento central do Sermão da Montanha. Remember, this is the substance of the teaching of Jesus. Essa é a essência, o resumo de todo o ensinamento de Jesus. If you want to experience change, Se você quer experimentar transformação, if you want to overcome anger, se você quer, na verdade, conseguir dominar a raiva or any sins, ou qualquer pecado, this is the principle. esse é o princípio. Lay aside, he says, all filthiness and overflow of wickedness. Ele diz assim: deixem de lado todo costume imoral e toda má conduta. In the English translation, all overflow wickedness. Toda má conduta, ou seja, diz no inglês, tudo aquilo que brota da maldade. That means if you want to change, isso significa que se você quiser mudar, you have to go to the deepest part of your heart. Você precisa fazer um mergulho lá pro mais profundo do seu coração, which the wickedness flow out. Da onde brota a maldade. Jesus said in Mark chapter 7. Em Marcos capítulo 7, Jesus disse: What come in do not defile us. Não é aquilo que entra que contamina, but what overflow from our heart. Mas aquilo que sai do nosso coração é que nos contamina. Because out of our hearts, porque do fundo do nosso coração flow out evil thoughts. Nascem os pensamentos impuros. This is the subconscious. É a subconsciência, o inconsciente. We need to find from the subconscious what we have in our subconscious. Então nós temos que descobrir o que é que está lá, que de maldade que me faz, não é, agir dessa forma. We have to take out all these evil thoughts. E temos que arrancar todos esses pensamentos malignos. We have removed this, evil thoughts. Temos que remover esses pensamentos malignos. If you look at this verse 21, se você olhar o versículo 21, this is exactly, Jesus talking about 4 kinds of soil, you remember? Você lembra quem esteve hoje de manhã? Jesus falou dos 4 tipos de solo. This is the thorny soil. Esse é o solo espinhento, o solo onde a semente cai, nasce a planta, mas tem muito espinho. The soil already have thorn plantation. Lá no fundo do coração tem muito espinho plantado já. When the word enter the heart, quando a palavra de Deus, que é a semente, entra no coração, the word will not produce fruits. A palavra não consegue produzir frutos. Why? Por quê? Because inside the heart already have thorns. Porque lá no fundo do coração já tem muito espinho. The thorns in our subconscious mind. Os espinhos no nosso inconsciente. These thorns have to be pulled out. Esses espinhos precisam ser arrancados. Hallelujah! Pull it out. Arranque os espinhos. Amém? Amém? If you don't pull it out, you will never change. Se você não arrancar esses espinhos, você nunca vai mudar. That is the first principle. Esse é o primeiro princípio. Arranque o espinho. Then
you have to implant the word of God. E aí você tem que implantar a palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. It's very simple if you want to change. É muito simples se você deseja mudar. Take away the old thoughts Tire os pensamentos antigos, arranque-os and implant the word of God. e coloque no lugar, implante a palavra de Deus. Meditate the word of God. Medite na palavra de Deus. Yeah, keep repeating the word of God Continue repetindo a palavra de Deus until the word sunk into your subconscious até mind. que a palavra penetre lá no seu subconsciente. Then suddenly you will see, hey, my life is De changed. repente você vê e constata, minha vida mudou. Wow, no more anger. Não tem mais raiva. You know, we have a cell member in our church. Nós tínhamos um membro de uma célula na nossa This is igreja. my cell member. É um membro que frequentava a minha célula. He was an angry man. Era um homem muito raivoso. I know him already almost 40 years. Eu conheço esse homem lá mais ou menos uns 40 anos já. But for 30 years he never changed. He get angry for 30 Por 30 years. 30 anos ele não conseguia dominar a sua raiva. Nunca mudou. He get angry with his father, Ele ficava com raiva do seu pai. angry with his son, Ele ficava com raiva do seu filho. angry with his wife, Com raiva da sua esposa. until his wife, sleep with another man. Até que a sua esposa caiu em pecado e dormiu com outro homem. And left him. E o deixou dele. And this wife wanted to divorce already. E a esposa dele queria se divorciar dele. And his son told us how cruel his father. E o filho dele nos contou como o pai é cruel. But actually he already believed in Jesus. Mas ele já acreditava em Jesus, ele já cria em Jesus. He tried hard to change. E ele se esforçava muito para mudar. Oh, I don't want to get angry. Eu não quero ficar com raiva. But for 30 years never stop get angry. Mas por 30 anos nunca conseguiu dominar a sua raiva. I tell you, he already went through all our program in our church. Quero dizer para vocês que ele já participou de todos os cursos e programas que a igreja ofereceu. All program he went through, but nothing changed. Passou por tudo que a igreja podia oferecer para lhe ajudar e não houve mudança. One day, I invited him to our cell. Um dia eu o convidei para participar da nossa célula. And then we begin to practice this Sermon on the Mount. Aí começamos a viver e praticar o sermão da montanha. We said to him, we will not judge you. E nós dissemos a ele, nós não queremos julgar você. Remember, if you keep reading James chapter 4, Se você continuar lendo Tiago, lá no capítulo 4, okay, we don't have time to discuss. You read James chapter 4 verse 11 to 12. você lê em casa, anota aí, Tiago 4, 11 e 12. Jesus said through James here, do not judge your brother. Jesus disse através de Tiago, não julgue o seu irmão. Tiago 4, 11 e 12. Yeah. You can read at home. Você pode ler em casa Tiago 4, 11 e 12. He talk about brothers here. Ele está falando do relacionamento entre irmãos. This is a cell group. É uma célula que se reúne no relacionamento dos irmãos. So in the cell, don't judge. Então na célula, não julgue. If in the cell you judge one another, Se na célula você julgar um ao outro, then people won't open up anymore. as pessoas não vão mais abrir o seu coração. Not only won't open up, Não só não vão abrir o coração, the subconscious negative mind become more stronger. mas o negativismo que a pessoa tem dentro do seu subconsciente vai ser reforçado. We are not called to be a judge. Nós não fomos chamados para sermos juízes. We are called to be a priest. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Priest don't judge. O sacerdote não julga. Priest listen with empathy. O sacerdote ouve com empatia. So in our cell we practice listening with E empathy. na nossa célula nós
praticamos isso, nós ouvimos com empatia. And suddenly this person, he began to open up. E de repente esse homem começou a abrir o seu coração. And then when he began to share his story, E quando ele começou a compartilhar a sua história, suddenly, twang! de repente deu aquele estalo. The Twing. twang is very important. Esse momento do twang é muito importante. Suddenly he said, because we asked him this question, how did your parents raise you up? E é porque alguém na célula fez a pergunta: como é que o seu pai ou seus pais criaram você? Remember, all the negative subconscious thoughts, Todos os pensamentos negativos, the strongest one came from your experience before the age of 7. na verdade, antes dos 7 anos, você e eu, não é, guardamos todas as nossas experiências negativas. And that is the strongest stronghold that bind you. E antes dos 7 anos, tem muitas fortalezas que amarram você às suas experiências negativas. And what, bind you, that stronghold, you tend to forget already. E essas fortalezas que são construídas até os 7 anos de idade na sua vida, você tem a tendência de esquecê-los na mente consciente. But when we share with loving heart, Mas quando nós compartilhamos com um coração cheio de amor, when we listen to one another with loving heart, quando ouvimos um ao outro com um coração cheio de amor, the Holy Spirit begins to work. o Espírito Santo começa a trabalhar. And suddenly, twang, he opened up things, a lot of secret things he opened. Então, de repente, o Espírito começa a revelar algumas coisas que estavam lá em segredo, que já foram esquecidas. Suddenly this person, he remember. I remember when I was 7 years old. E aí, esse homem, de repente, lembrou: eu lembro lá pelos 7 anos de idade. He remember when he was small. Ele lembra quando era pequeno. His father very disciplined but very cruel. O pai dele era muito cruel na disciplina. The old people in my generation, our father, very disciplined. Os nossos pais, a geração mais antiga, eles eram muito rígidos na disciplina, muito fortes na disciplina. But he disciplined his child with anger. E disciplinava o seu filho com raiva. Because this father also get from the grandfather the same things, treated the same. Porque o pai dele também foi tratado assim pelo avô, com muita firmeza, com muita raiva, inclusive. Then he remember when his father disciplined him. E ele lembrou que quando o seu pai o disciplinava, his father tied him on, beside a tree. O pai dele amarrava as mãos ao redor de uma árvore, opened his trousers, baixava as suas calças, and his father take the rattan stick, ele pegava, the new rattan stick, ele pegava uma vara de marmelo, uma vara comprida, novinha em folha, and he beat, his son with anger. E batia no seu filho com muita raiva. With anger. Com raiva. And until the rattan stick broken into pieces. Até que essa vara de marmelo começava a se quebrar e se despedaçar. And blood coming out. E sangue já saía. And then the father take another new stick. Aí pegava uma segunda vara. And then take another new stick. E aí uma terceira vara. 3 sticks until he feels satisfied. 3 varas até que ele pudesse satisfazer a sua raiva. And because of that, e por causa disso, in his subconscious mind, lá na sua mente, no subconsciente, there was a hurt. Havia uma ferida aberta. He was treated with anger. Porque ele foi tratado com raiva. According to brain science, de acordo com, na verdade, a ciência
do nosso cérebro, one of the most significant things found out in the last 10 years is this. nos últimos 10 anos, uma das descobertas maiores que foi feito That our mind, our brain has what they call the copy cell, the mirror cells, copy cells. é que a nossa mente tem células que copiam as coisas. So we can copy things. E o nosso cérebro tem a capacidade de copiar coisas. Whatever you being treated, you will copy it right away. Da maneira como você é tratado, o seu cérebro assimila imediatamente e copia. Good or bad. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. That's why your sons and daughters looks like you, act like you, because they copy everything. É por isso que seus filhos são parecidos com você, porque eles copiam o seu comportamento e agem da mesma forma que você age. But, the negative is this, you copy all the negative things. Mas o triste nisso tudo é que até as coisas negativas nós copiamos. So when he was beaten with anger, Quando ele foi surrado com raiva, he will copy that ele copiou esse tratamento and keep it in the e subconscious mind. manteve lá no seu subconsciente. One day when he grow and have family, Um dia, quando ele cresceu e constituiu a sua própria família, when he have a son also, quando ele também teve um filho, consciously he doesn't want to beat his son with anger. conscientemente ele não quer disciplinar o seu filho com raiva. He said, when I grow up, I will not be like my father. Porque quando a gente cresce, a gente diz assim: quando eu crescer, eu não quero ser como meu pai. But when he grew up, Mas ele cresceu, he exactly like his father. se tornou exatamente como seu pai. Because what is in the subconscious came out now. Porque tudo que está lá no subconsciente agora sai. So he began to beat his sons also. E ele também começou a espancar o seu filho. Sometimes he beat his son not with stick, E muitas vezes não batia no seu filho com uma vara, but the attitude is the same. mas a atitude foi a mesma. He beat his sons with hand, Às vezes batia com a mão, and sometimes with words, e às vezes com palavras, falava palavras very sharp words. ásperas, palavras que cortavam o coração do seu filho. And he get angry with his wife. E ficava com raiva da sua esposa. So his wife ran away, E a sua esposa fugiu, foi embora. and his sons get so hurt. E os filhos tão feridos. His sons all hate him. Todos os filhos odiavam o pai. Suddenly, when we share that in the cell group, Quando nós começamos a compartilhar na célula, he remembered that incident when he was small. ele lembrou desse incidente, não é, da surra quando ele era pequeno. Tears begin to come down. Lágrimas começaram a rolar do seu rosto. When we listen with empathy, Nós continuamos ouvindo com empatia. he began to cry. E ele começou a chorar. And then God began to speak to him. E Deus começou a falar com ele. Forgive your father, Perdoa o seu pai, because you hate your father so much. porque você odeia o seu pai. Forgive your father. Deus continuou falando com ele. Perdoa o seu pai. That day he forgave his father. Naquele dia ele perdoou o seu pai. And then we taught him verse 21. Aí nós ensinamos ele o versículo 21 aqui de Tiago 1. Okay, we said to him, from now on, you have to practice verse 21. Nós dissemos a ele: de agora em diante você tem que colocar em prática o versículo 21. Okay, what is verse O que é 21? que diz o versículo 21? Take out the evil thoughts. Arranquem de dentro de vocês, aqui diz, deixem de lado todo costume imoral. Reject the old thoughts. Rejeite, não é, os pensamentos antigos e imorais. Remove all the thorns from your life. Remova, arranque todos os espinhos da sua vida. And then implant the word of God. E agora diz aqui, aceitem com humildade a mensagem que Deus
planta no coração de vocês. So in the cell, we give him verses to meditate. Então, na célula, nós demos a ele versículos para ele meditar. And then we practice right away. We meditate the word. E aí praticamos isso imediatamente, meditando na palavra junto com ele. We practice Colossians 3 verse 16. Colocamos em prática Colossenses 3:16. Let the word dwell in you and among you. E a palavra de Deus habite ricamente em vocês e ao redor de vocês. Speaking to one another, teaching one another. Instruam um ao outro, falem uns aos outros, Even we sing the word. até cantando a palavra uns aos outros. Hallelujah. Aleluia. And you know what happened to this guy? E sabe o que aconteceu com esse homem? Only 3 months. Somente em 3 meses. He said suddenly, I can overcome anger. E de repente ele descobriu que ele pode controlar a raiva. Suddenly, wow, I have no more anger. De repente não tenho mais raiva, não sinto mais raiva. 3 months after that, 3 meses depois, his son came to me. o filho dele veio falar comigo. He said, Pastor Eddie, what did you do to my father? Aí o filho perguntou, Pastor Ed, o que é que vocês fizeram com meu pai? I said, why you ask this? Eu falei, por que você está perguntando? He said, my father is totally a new person now. Meu pai é totalmente uma pessoa nova agora. Wow, he did not get angry anymore. Ele não fica com raiva mais. Even once, never even once. E não ficou nenhuma vez mais com raiva. What did you do to my O father? que é que vocês fizeram com meu pai? He is so loving now. Ele nos ama, agora ele é amoroso. He loved me so much. Ele me ama tanto. Before, every time he get angry. Antigamente ele sempre ficava com raiva de mim. For my whole life, I never seen he not get angry. Always angry. A minha vida inteira eu o vi com raiva, nunca o vi sem raiva. And his relationship with the son totally changed. E o relacionamento com o filho mudou totalmente. And then the wife look at the husband. Wow, he changed. Aí a esposa reconheceu e viu que o marido havia mudado. One day the wife also joined the cell. E um dia a esposa também veio para a célula. Now we have to heal the wife. Agora quem tem que ser curada é a esposa. Amen. Amém? See, this is powerful. Isso é poderoso. Amen. Amém? Do you want to practice this? Você quer colocar isso em prática? Practice this in the cell. Faça isso na célula. See, if you do not obey this, you will not change. Se você não obedecer esses princípios, você não vai mudar. Please read 22 to 24, a little bit more. I want to discuss. Vamos ler 22 a 24 agora, Tiago 1, continuar a leitura, 22 até 24. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. And then verse 25. E o versículo 25, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Amen. Amém? See, there are 2 kind of people Então, here. tem 2 tipos de pessoas mencionadas aqui. Verse 22 to 24. Os versículos 22 a 24. He who hear the word doesn't practice it. É a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, não põe em prática. But verse 25, they practice it. Mas o versículo 25 é outro tipo de pessoa, aquela que ouve e pratica. So the word they hear is word 22, the principle of verse 21. E na verdade o evangelho, ou a palavra que ela ouve, não é?
é o que está escrito no versículo 21. This is called the law of liberty. É chamada de a lei da liberdade. So what is the law of liberty? O que é a lei que dá liberdade, como diz aqui no versículo 25? Verse 21 is the law of liberty. O versículo 21 é a lei que dá a liberdade. If you practice verse 21, you will be free. Se você colocar em prática e viver o versículo 21, você será liberto. This is called the law of liberty. É chamado de a lei da liberdade. Practice the law of liberty. Viva em prática e praticando a lei da liberdade. What is the law of O liberty? que é a lei da liberdade? Take out the negative thoughts from your life, É arrancar os pensamentos negativos da sua vida, from your subconscious mind, lá do subconsciente da sua mente, and implant the word of God. e implante no lugar a palavra de Deus. And you will be changed. E você será You will transformado. be free. Você será livre. This is the law of liberty. Essa é a lei que dá liberdade. But diz the Tiago. first person, verse 22 to 24, Mas o primeiro tipo de pessoa, versículos 22 a 24, they know this law, they hear this word, essa pessoa ouve essa lei, essa palavra, but they don't obey. mas não obedece. Why they don't obey? Por que não obedecem? Okay, look at verse 24. Veja o versículo 24. He said, for he observed himself goes away. Diz o versículo 24 que essa pessoa dá uma boa olhada e And depois vai embora. immediately forget. E logo esquece. So this is the second kind of soil. Esse é o segundo tipo de solo. This is the shallow soil. É o solo raso, que não tem Who are profundidade. the shallow soil? E é esse solo raso? They accept the word. As pessoas que aceitam a palavra, que é a They semente, accept it in their mind. aceitam na sua mente, But the word never grow deep. mas a palavra nunca penetra lá no fundo do coração. See, many people hear the word. Muitas pessoas ouvem a palavra, It's like somebody look at the mirror, é como alguém que olha no espelho. but only one time he look. Ele olha uma vez, Oh, how miserable I am. "Oh, mas eu sou tão miserável, So ugly. Okay, and he forgot. eu sou tão feio", e depois esquece. He forgot. Ele esquece. This is important. É muito importante. Many people easy to forget about the word. Muitas pessoas se esquecem com facilidade a palavra de Deus. That's why you need to hear not one time, many times. É por isso que você não pode ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra uma vez só, mas muitas vezes. See, the verse 25, the doer is those who observe, observe the perfect law of liberty. No versículo 25 diz assim: o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade à pessoa, se alguém examina bem essa lei. What is observing? O que é examinar, observar essa lei? It's more than just look at. É não só olhar. The first guy is just to look. Oh yeah. A Okay. primeira pessoa olha para a lei e fala: tudo bem, tudo bem. But the second one who Mas obey, o segundo, o obediente, they observe. ele observa. What is observing? O que é observar? Examinar. They ask questions. Ele faz perguntas. They learn the word of God. Ele quer aprender mais da palavra de Deus. They repeat it again and again. Ele repete sempre de novo a palavra de until they Deus, get the twang. até que dá o estalo do toim. You need the twang. Você precisa ler a palavra de Deus até dar o estalo, gente. And then they obey it faithfully. They obey, they continue in it. E aí diz aqui no versículo 25, se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática. He is not forgetful. Ele não vai esquecer mais da lei. He remember it all the time. Diz aqui, ele não esquece, ele lembra o tempo todo.
So you need to practice it again and again. Você precisa praticar essa lei sempre de novo, sempre de novo. So in our cell, Então, na nossa célula, after people find out the wrong negative thoughts, depois que as pessoas descobrem os pensamentos negativos, we help this person to take out the thorns, a gente ajuda essa pessoa a tirar os espinhos and we help this person to implant the word e ajudamos essa pessoa a implantar a palavra and practice it fully e colocar em prática essa palavra totalmente, until you see fruits coming até out. que você veja frutos acontecendo. If you practice this, Se você colocar isso em prática, you become the good soil. você será o solo bom. And when you implant the good soil, E quando você põe a semente With no the word of solo God, bom, que é a palavra de Deus, you don't have to strive to bear fruits, você não precisa se esforçar para dar frutos, não. because you automatically will bear Porque fruits. naturalmente e automaticamente a sua vida será uma vida de frutos. Hallelujah. Aleluia. Do you want to experience permanent change? Você quer experimentar mudança permanente? Practice the Sermon on the Mount. Pratique o sermão da montanha. So cell group, practice this. Então a célula precisa colocar em prática esses princípios. Very simple. É muito simples. We help one another to find out the negative unconscious mind. Nós ajudamos uns aos outros a descobrir aquelas coisas negativas que estão lá no subconsciente. We seen many people change in our cell. Vimos muitas e muitas pessoas transformadas, mudadas na nossa célula. We have a cell full of depressed people. Nós temos uma célula que é composta só de pessoas deprimidas. These depressed people already go to 40 doctors but could not heal. Tem uma pessoa que passou por 40 médicos e não pôde ser curada. But when they go to cells being listened with empathy, Mas quando chega na célula e ouvem com empatia, as pessoas ouvem, God healed them totally. as pessoas são mudadas, totalmente curadas. Aleluia. Aleluia. We have people already divorced, Já tivemos pessoas divorciadas, but when we listen to them, mas quando ouvimos a pessoa, God healed their relationship. Deus sara o seu relacionamento. So if tonight you want to practice this, Se você hoje à noite quer viver essa prática, I want to pray for you eu tonight. quero orar por você hoje à Who noite. of you tonight you say, Pastor Eddie, I want to practice the law of liberty? Quem de vocês quer dizer hoje à noite, Pastor Ed, eu quero colocar em prática a lei da liberdade? Oh, Pastor Eddie, I have a lot of things in my subconscious. Ah, Pastor Ed, eu tenho muitas coisas ali armazenadas no meu subconsciente. I am not perfect yet, Eu não sou perfeito, but I want to change. mas eu quero mudar. I want God to change Eu me. quero que Deus mude a minha vida. I want to practice the law of Eu liberty. quero praticar essa lei da liberdade. If you want to practice Se this, você quiser praticar isso, you can stand up right now. I want to pray for você you. pode ficar em pé onde você está. Eu quero orar Aleluia. por você. Aleluia. Father God, Pai, Deus nosso Pai, thank you for your word. obrigado por tua palavra, Senhor. Thank you for showing your will. Obrigado por nos mostrar a tua vontade, Senhor. Oh, we don't want to be a person that only hear the word. Nós não queremos ser somente ouvintes da palavra. We want to be a doer of the Nós word. queremos ser praticantes da We sua want to palavra. practice the law of liberty. Nós queremos viver essa lei da liberdade, To take out all the negative thoughts arrancando todos os pensamentos negativos. and to implant the word of God in our E hearts. que a palavra de Deus seja implantada no nosso coração. Thank you, Lord, for showing this truth tonight. Obrigado, Senhor, por mostrar isso a nós I hoje à noite. pray for all the cell group, Eu quero orar por todos os membros de células aqui presentes. that all the cell group will not become a judging cell. E que as células todas não sejam uma célula compostas de pessoas que julguem. Not become condemning E cells. que não acusem, não condenem. But we want to see a loving cells. Mas queremos
ter células que amem, Senhor. The cell that all the members are priests, Uma célula em que todos os membros são sacerdotes. that listen to one another with empathy, E ouvem uns aos outros com empatia. minister to one another with empathy, Ministram uns aos outros com empatia. so we will be healed. Para que sejamos curados. Thank you, Lord, for your word. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Change our life tonight. Muda a nossa vida hoje à noite, Senhor. We are hungry for your word. Temos fome da tua palavra, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus é que nós oramos. Hallelujah, Lord. Aleluia, Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. E Yeah. amém. Before you sit down, Antes de você sentar, hug someone and says, let us practice the law of liberty. antes de você sentar, abrace uma pessoa e diga a ela: vamos colocar em prática a Amém. lei da liberdade. Amém? Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe vocês. Obrigado, querido. Fique em pé mais uma vez. Dê mais alguns abraços aí, abençoados. Uma boa semana, no nome do Senhor.